Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Eu estava estudando sobre alguns assuntos, algumas experiências minhas como mãe, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos conversar hoje um pouquinho. Existem, vamos dizer assim, duas formas de ser mãe e pai, né? Existem pais que são super protetores, né? E tem pais que são liberais demais, não é verdade? E aí eu fiquei pensando, eu sou mãe de adolescente, eu não sei ser mãe de adolescente porque eu nunca fui mãe de adolescente. E a gente se preocupa demais, né, com a educação dos nossos filhos e a gente sempre quer acertar, não é? A gente sempre quer melhorar e a gente sempre quer fazer o nosso melhor, não é? E aí eu fiquei pensando e eu fiquei estudando sobre esse assunto. E eu disse assim, bom, eu tenho que ser liberal para ser uma boa mãe, né? Ou eu tenho que ser super protetora para ser uma boa mãe. Aí eu tava lendo um livro que eu não gostei do livro. Eu fiquei com raiva do livro. Eu fiquei com tanta raiva do livro que eu digo, eu vou continuar lendo, que eu quero saber onde é que esse autor quer chegar. E eu fiquei danada. Mas esse livro me ajudou. Esse livro me ajudou e me ajudou muito, tá certo? E aí, nesse livro, tava dizendo que se nós formos, né, pais liberais demais, os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles se tornam adolescentes frustrantes. Por quê? Porque se você é muito liberal com seu filho, o que o seu filho vai sentir? Meu pai e minha mãe não me amam. Meu pai e minha mãe não me dão atenção. Meu pai e minha mãe não me ensinam, deixam eu fazer tudo o que eu quero. Então, esse adolescente, ele vai se sentir solto. E aí, ele vai se sentir perdido, porque ele não tem um pai ou uma mãe que ajude, que direcione, que ensine, que esteja ali por perto, né? Que demonstre amor, que demonstre carinho, que esteja preocupado com a vida dele. Ai, eu fiquei tão feliz. Aí eu disse, então tá bom. Então tá ótimo. Então, a mãe excelente, o pai excelente é aquela mãe e aquele pai super protetor. Eu não vou dizer a vocês que eu conheço uma mãe que é super protetora. Eu não vou dizer, porque eu não posso expor, né, essa pessoa. Mas existe uma mãe que é muito super protetora, mas eu não vou dizer a vocês quem é, tá certo? Aí eu disse, pronto, então eu estou, né, acertando. Aí eu descobri que uma mãe muito protetora sufoca o filho. Sufoca. Você sufoca o seu filho quando você se torna ou você se acha ou você acredita que se você tiver o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas, cobrando do seu filho, preocupado com ele, e você vai sufocar o seu filho. E muitas vezes o seu filho vai dizer, ah, mãe, dá um tempo. Eu já ouvi isso. Dá um tempo. Para. Deixa de ser chata. Alguém já ouviu isso? Eu já. E não foi nada bom. E aí, foi na hora que eu entrei no impasse desse livro que eu tava lendo. E aí, o autor... Lembra que eu disse que eu não gostei do livro? O autor, ele me ajudou a entender um pouquinho sobre a mente dos nossos adolescentes. E, na verdade, no início eu não gostei. Mas depois de um tempo, eu lendo as coisas, eu observando o que o autor queria dizer, eu caí na real.
E eu entendi que realmente eu não sou uma super mãe. Eu não consigo ser uma super mãe. Eu não sou uma super mãe. Porque super mãe não existe. A gente se cobra demais. A gente cobra demais dos nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos não sofram. A gente quer que os nossos filhos sejam perfeitos. A gente quer que os nossos filhos sempre tirem 10 nas provas na escola. A gente quer que os nossos filhos façam sempre tudo certinho. A gente quer que os nossos filhos andem sempre na linha. Só que a gente não consegue. A gente não consegue. Gente, é a vida deles. A vida é deles. Se a gente olhar um pouquinho para nossa vida quando a gente era adolescente, a gente consegue compreender os nossos filhos hoje. É tão fácil. Quem é que fica dificultando a vida de adolescente, que é muito difícil, que eles são rebeldes, que eles são isso, que... Gente, você, nós já fomos adolescentes. E uma coisa que eu aprendi é que os nossos filhos, eles vão precisar passar por coisas. Os nossos filhos, eles têm que passar por frustrações. Eles têm que passar por situações para que eles aprendam a ter maturidade. Os nossos filhos, eles vão ter que se frustrar. Por quê? Porque só assim eles vão aprender a ter autonomia. Eu disse assim, eu vou ser uma mãe amigona. Sabe aquela mãe amigona de contar segredo, de dizer as coisas, porque eu não quero que as minhas filhas me escondam nada. Elas vão me esconder coisas. Porque se elas viverem tudo e elas me contarem tudo, elas não vão ter autonomia da vida delas. Tem coisas que os nossos filhos, eles não vão querer fazer do nosso jeito. Giovana, minha filha, ela não vai querer fazer tudo do meu jeito, porque eu penso de uma forma, eu vejo a vida de uma forma. Os nossos filhos que são adolescentes, eles vêm de outra forma. Aí eu pensei, eu vou ser amigona dela, para que ela não me esconda nada. Quando ela arrumar o primeiro namorado, ela vai ter que me contar. Vai não. Vai não. Vai não. Porque ela tem que aprender a ter autonomia. Ela vai ter que amadurecer. E a gente só consegue essas duas palavrinhas se a gente passar por situações. Quantas e quantas vezes os nossos filhos, eles fazem coisas e a gente critica, a gente condena, a gente sufoca eles, mas para eles não era esse bicho de 7 cabeças que eu vi que é. Não. Uma vez eu tava conversando com meu marido e eu disse assim, Fábio, é feio, né, amor, uns jovens saírem assim na rua, irem pro shopping, fazerem aquele auê, aquela bagunça, né, no shopping, e se junta aqueles grupinhos de escola e faz aquele auê. A gente adulto olha e diz, ai, que baderna horrível, não é? O meu marido dizia assim, Déia, isso é a melhor coisa da vida. Quando a gente é adolescente, com tudo a gente acha engraçado, com tudo a gente brinca. Se a gente vai descer a escada rolante do shopping, não é tão divertido. E quando a gente se torna adulto, né, a gente perde essa beleza da vida. Eu não tô falando de fazer baderna e de fazer orgias na rua. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que jovens, eles são alegres, eles são divertidos, eles gostam de chamar atenção, eles gostam de não seguir essa regra que os adultos criam. E a vida se torna tão chata, a vida se torna tão sem graça, não é? Aí, depois que eu fui refletindo sobre essas coisas,
Na hora eu fiquei tensa, mas depois me deu um alívio porque eu não sou dona da vida da minha filha. Eu não sou dona e ela vai ter que viver as coisas dela, ela vai ter que passar por situações e ela vai ter que crescer. E o crescimento na vida dos nossos filhos, eles têm que ser de uma forma saudável. Eles têm que ser de uma forma agradável. E não sufocada como a gente, pai, pensa. A gente não tem o controle da vida dos nossos filhos. Não temos. Então, o que a gente faz? Nada? Não, calma aí. Não. A gente pode ensinar os nossos filhos algo que eu aprendi, que é muito importante. A gente pode ensinar os nossos filhos a pensar, a refletir. E a gente pode ensinar os nossos filhos a pensar sobre as situações. A gente pode ensinar os nossos filhos a refletir e a criticar as coisas. Porque isso vai ajudar eles a crescer e a entender algumas coisas. E isso vai fazer que eles cresçam. E como é lindo a gente ver os nossos filhos crescerem. Como é gostoso a gente, dia após dia, e olhar e admirar, né? Eu não sei se vocês admiram os filhos de vocês, mas eu admiro minhas filhas demais. E como é bonito e como é lindo ver elas crescer. Como é gostoso, como é gratificante. E a gente segurar a mão deles quando eles errarem. E a gente dizer assim, eu tô aqui. Eu tô aqui. Dá colo, dá o ombro pra chorar junto, né? Se tira nota baixa na escola, a gente diz, eu tô aqui. Vamos tentar mais uma vez, vamos tentar de novo, né? E eu acredito que a vida é isso. A vida é um aprendizado. E a gente não pode desistir dos nossos filhos e nem sufocar os nossos filhos e nem largar demais, né? Deixar solto demais. Mas eu acredito que quando a gente consegue encontrar um equilíbrio para a vida dos nossos filhos, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. Amém? Deixa eu dar só um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Minha filha faltou à escola porque ela precisou ir para o médico. E eu disse assim a ela, Giovana, você vai pegar o atestado médico e você vai levar na escola para que você não fique com faltas na educação física. Ela ficou com vergonha. Ela disse, eu não vou. Aí eu disse, por que você não vai? Não, porque eu tenho vergonha. Eu digo, não, tudo bem. Se você não for, você vai ficar com falta e você não vai passar de ano. Você vai ficar de recuperação no bimestre. E passaram-se os dias, aí passou 2, 3 dias, eu também esqueci. Aí eu disse, Giovana, você levou o atestado na secretaria? Ai, mãe, esqueci. Eu digo, pois tá certo, então leve amanhã. Tá bom. Quando foi no outro dia, Giovana, e aí, Giovana, você levou? Aí, Giovana, não. E eu disse, você não vai levar, você vai ficar de recuperação. Eu poderia pegar o atestado e ir lá na secretaria da escola dela levar. Só que eu não fiz. Porque os nossos filhos, eles precisam passar por situações para eles aprenderem. Aí, chegou o final do bimestre, né? Aí, Giovana ficou de recuperação em educação física. Giovana, por que você ficou de recuperação em educação física? Mãe, porque eu não levei o atestado. Tudo bem. E aí? Ai, eu não acredito só porque eu não levei o atestado, eu fiquei de recuperação e ficou preocupada e tudo. Digo, pois é. Da próxima vez, você vai levar. Ai, mãe, eu não acredito. Pois é, desse jeito. E ficou de recuperação. E eu deixei ela ficar de recuperação na escola. Hoje ela aprendeu. Hoje, quando ela pega um atestado, a primeira coisa que ela faz é correr na secretaria e entregar o atestado. Ou seja, ela aprendeu a ter autonomia de resolver os problemas dela. Porque só assim que eles aprendem. Os nossos filhos, eles precisam passar por situações para aprenderem a crescer.
E cabe a mim, a você, nós que somos pais, a ensinar os nossos filhos a crescer. E as quedas vão vir. Ai, como isso dói. As quedas vão vir. A gente não quer que os nossos filhos sofram, a gente não quer que os nossos filhos passem por situações, mas eles vão passar. Assim como eu e você. A gente precisou passar para crescer. Amém? Fiquem com Deus, era isso. É sempre um prazer para mim estar aqui, tá certo? Compartilhando com vocês essas coisas. E se inscreve lá no meu canal no YouTube, Família à Base de Tudo, Andréa Zeba. E compartilha lá, curte, tá? É muito importante para mim saber o que vocês estão achando de tudo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês, tá bom? Fiquem com Deus.